Claro. Estamos depois com o Dr. Filipe Macedo, cardiologista. Olá, muito bom dia. Muito dia. obrigado. Não sei se também viveu intensamente os anos 70. Vivi com certeza, como todos nós, e acho de facto que foi uma época espetacular e acho que hoje foi aqui bem demonstrado com a música espetacular que apresentou aqui e de facto está de parabéns. Ajudava ao coração ou foram cometidos também alguns excessos? Não, eu acho que tudo que é divertir, se for que sem excessos, faz bem ao coração. Portanto, é evidente que a pessoa quando tem os seus 18, 19 anos faz excessos, se calhar que não devia fazer. Mas posto uma balança, a pessoa se divertir é uma coisa importante. Hoje lamentamos os excessos, por exemplo, de Janis Joplin e sabemos que ela nos deixou cedo porque exagerou, não é? Exatamente. Mas se a pessoa se divertir, digamos, com tranquilidade, eu acho que é muito importante e é saudável para o coração. Falei na Janis Joplin, não foi por acaso, porque hoje o tema incidirá mais sobre as mulheres e as doenças cardiovasculares nas mulheres. Antes mesmo de ouvirmos a sua explanação, o que sugeria era que escutássemos alguns dos nossos amigos que estão aqui a assistir ao programa. Mário Mesquita. Mário, bom dia. Doutor, gostaria de saber se as doenças cardiovasculares afetam mais os homens ou as mulheres. Muito bom dia. Repare, eu acho que esta questão é pertinente pelo seguinte. Pensa-se, quando se fala em doenças cardiovasculares, de facto pensa-se muito nos homens. Porque as mulheres, numa certa fase da vida, estou a pensar na fase enquanto que ainda estão em idade fértil, até aos 45, 55 anos, mais ou menos 50 anos, têm muito menos doenças cardiovasculares. A partir dessa idade, é uma coisa terrível exponencial que as mulheres passam a ter muito mais doença cardiovascular. E, portanto, neste momento o que acontece de uma forma geral é que, mais ou menos até aos 50 anos, os homens são mais, digamos, achacados a problemas cardiovasculares e depois dessa idade é as mulheres de uma forma inacreditável. Por outro lado, as mulheres quando entram nessa fase da menopausa, o que é que acontece? Têm alterações biológicas muito importantes e as senhoras que estão aqui, se alguma delas estiver nessa fase, sabe isso claramente. Ganham uma certa obesidade, a tensão arterial sobe, os níveis do colesterol ficam mais elevados, tudo isso cria que, de facto, a pessoa fique mais suscetível a problemas cardiovasculares. E depois uma coisa interessante, relacionada também com essa questão, é que, isso tem sido até feito alguns inquéritos até a nível das sociedades científicas, se nós perguntarmos às pessoas, mesmo aqui, estão aqui ou se na rua, quando se pensa em doenças, o que é que aflige as senhoras, por exemplo, neste que é o tema desta sessão hoje, é muito mais as neoplasias, os cancros. Sim. Ou seja, as senhoras vão mais vezes, e não é que não devam ir, e é correto irem, mas vão mais vezes pensar na neoplasia da mama, na neoplasia ginecológica e se calhar fazem menos prevenção cardiovascular. E, portanto, muito estes programas de divulgação têm muito esse impacto. É fundamental a prevenção das neoplasias, como é muito importante também pensar na prevenção cardiovascular, exatamente pela questão que eu estou a explicar, que há uma crescente enorme de doenças cardiovasculares, digamos, nas senhoras, coisa que antes era impensável. Vamos dar esta prioridade. Eu já tinha aqui mais uma sequência de perguntas para lhe fazer, mas vamos dar prioridade a quem assiste aqui ao programa. Céu Almeida, faça favor. Bom dia, Sr. Doutor. Por que será que nos últimos anos morrem mais mulheres de doença cardíaca? Bom, isso prende-se um bocadinho com a questão que eu estava a pôr anteriormente, que é, porque é que as mulheres morrem mais do que antes naturalmente não morriam? Porque passaram a entrar no mercado de trabalho. Todos nós temos noção, se quiser, dos nossos avós ou das nossas mães, se calhar que trabalhavam muito menos do que trabalham agora todas as pessoas. Portanto, por um lado, estão sujeitos ao stress do cotidiano. Ou seja, tem que lidar com o empregos de responsabilidade. Tem que lidar com os problemas de casa. Portanto, logo à partida tem duas tarefas importantes a fazer. Associado aos estilos de vida das pessoas. As mulheres fumam como fumavam os homens, as mulheres estão sujeitas ao álcool como estão os homens, as mulheres, como disse anteriormente, fazem pouco exercício físico como fazem os homens. Portanto, tudo isso faz o exercício, a diabetes, a hipertensão, o stress do emprego, de muita responsabilidade, faz com que as mulheres, de facto, tenham esses problemas cardiovasculares que antes não tinham, porque estavam mais por casa, mais, digamos, tinham uma vida muito mais pacata do que têm hoje em dia, porque é uma vida moderna e a vida, digamos, do cotidiano, que se prende com essa mudança, digamos, dos anos 70, que tudo isso se modificou naturalmente. Sim, final dos anos 60, exatamente, princípio dos anos 70. Exatamente, tudo isso mudou completamente. Depois, por um lado, se pensarmos, por exemplo, que as mulheres passaram a fumar muito mais, fruto das circunstâncias, tudo isso faz com que haja mais problemas cardiovasculares. Portanto, isto é um dos indicadores. Joaquim Ferreira, terceiro a fazer perguntas. Faça Bom dia, Sr. Doutor. Os sintomas das doenças cardíacas são diferentes entre a mulher e o homem? Isso é uma questão que eu acho que também é pertinente pelo seguinte. De uma forma geral, nós estamos habituados a que as pessoas, quando vão ao médico com problemas cardiovasculares, têm a clássica dor no peito. Uma dor no peito, uma dor nos maxilares, uma dor nos braços, é característico. E nos homens isso é mais ou menos bem identificável.
Eu até costumo dizer que devia existir um livro de cardiologia diferente para as senhoras. De facto, as senhoras muitas vezes não têm aqueles sintomas tão clássicos da dor retroesternal como têm os homens. Têm um sintoma de ou falta de ar, ou uma sensação de mal-estar pouco característico, ou uma dor que não é exatamente no peito. Portanto, a forma de apresentação, a maneira como as senhoras se queixam ao médico não é exatamente da mesma forma. Mas não é culpa das senhoras, é a forma como os sintomas se manifestam. Muitas vezes, em vez de ter aquela dor constritiva muito forte, como nós dizemos, é uma certa sensação de cansaço, um mal-estar generalizado e que isso está relacionado com problemas cardiovasculares. E, portanto, aí está, se a senhora não se queixar, ou se não for, digamos, ao médico como deve ir, com os sintomas típicos de doença cardiovascular, os médicos não conseguem, digamos, diagnosticar os problemas. E é por isso que se diz muitas vezes que a forma de apresentação dos sintomas é diferente nas mulheres ou nos homens. E deve fazer toda a questão a sua pergunta. Também terá que ver com a morfologia? Pergunto-lhe isto... Nem tanto. Quer dizer... O perímetro abdominal não tem muita influência? Não, tem depois a nível dos fatores de risco. Depois, o que vai acontecer a nível dos fatores de risco, isso não tem a ver com os sintomas, é que as mulheres que têm gordura abdominal é pior, eu até tenho depois aqui um slide, do que as mulheres que têm gordura mais à base das coxas. Portanto, a gordura na cintura... Isso é o que caracteriza muito os homens, não é? O perímetro abdominal exatamente. Muito... Isso é claramente um fator de risco. E é por isso que depois das senhoras se entrarem na menopausa e se tiverem um grande perímetro abdominal, tem um fator de risco acrescido para doenças cardiovasculares. Portanto, as coisas acabam por se intrincar umas nas outras. Cândida Marques. Olá, Bom Cândida. dia, Sr. Doutor, como está? Bom dia. A minha pergunta era a seguinte. O risco de doença no vascular é o mesmo antes ou depois da menopausa? Muito bem. Assim, todas as senhoras têm noção que enquanto que são menstruadas, aquilo como eu disse também há pouco, são mais elegantes e, de facto, a parte hormonal protege as senhoras de eventos cardiovasculares. A única coisa que é preciso ter cuidado é essa mulher, por exemplo, tomar a pílula e não deve fumar. Ou seja, a associação entre a pílula e o tabaco é uma associação que é o pior possível. Portanto, a pessoa, se toma a pílula, não deve fumar. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Mas, por outro lado, a mulher, se estiver na fase, digamos, ainda do período fértil, e por isso é que eu disse há pouco que tem muito menos doenças cardiovasculares, está biologicamente mais protegida. Ou seja, as hormonas, os estrogénios, protegem toda a parte vascular. As pessoas têm menos problemas vasculares periféricos, têm menos claudicação intermitente, têm menos angina de peito, claudicação intermitente é dor na barriga das pernas, têm menos angina de peito, têm menos acidente vascular cerebral. Pelo contrário, quando deixa de ser, digamos, de fértil, quando entra na tal fase da menopausa, também biologicamente já está um pouco mais idosa e os ovários deixam de produzir os estrogénios. E, portanto, ao deixar a produção, digamos, de estrogénios, isso faz com que o organismo biologicamente fique mais, digamos, predisposto para ter as alterações da aterosclerose. A aterosclerose é, no fundo, a deposição de gordura nos vasos. Isso associado, como eu disse há pouco, à subida dos lipídios. A pessoa deixa de ser menstruada, passa a ter mais gordura no sangue, mais colesterol no sangue. Passa a ter mais propensão para a diabetes, passa a ser mais obesa, tudo isto junto, digamos, é como se vai somando. Eu costumo explicar aos dentes que é como estar a subir os degraus, um lance de escadas. Cada patamar é um fator de risco cardiovascular. Se a pessoa chega ao cimo dos patamares com estes fatores de risco todos somados, então é a tal mistura explosiva. Isso é que é um dos grandes problemas. Estão então respondidas a algumas das dúvidas que os nossos participantes neste programa tinham para lhe colocar, doutor. Iríamos então à explanação que preparou, para depois também encaixarmos aqui algumas das questões que eu com certeza também... Eu acho que a explicação muito sucinta que está aqui prende-se muito bem com as perguntas que puseram. Reparem, está aqui explicado, isto é no mundo, digamos, um panorama, digamos, do mundo, as pessoas morrem, cerca de 21% do mundo por cancro e 50% por doenças cardiovasculares. Portanto, este aqui mostra já a tónica da importância que é a prevenção cardiovascular. Quando nós pensamos muito, e se formos ali, como disse há pouco, à rua, perguntamos, o cancro assusta imenso, a palavra cancro, a palavra sida, tudo isso assusta imenso. Porque é sempre uma sentença de morte. Exatamente. Mas, digamos, a doença cardiovascular é na mesma sentença de morte, acaba na mesma por matar e pode-se prevenir, isso é muito importante, esta mensagem, prevenindo, fazendo, digamos, a prevenção cardiovascular. Doutor, também porque as doenças cardiovasculares estiveram muito associadas à obesidade. Exatamente. E nem todos eram pesados, não é? E todos se afastavam desse risco, dessa doença silenciosa, claro, desse acumular de gordura que pode não ser apenas nas zonas que nós conhecemos, não é? Muito bem. E repare, no fundo isto acaba por estar tudo relacionado. Porque os estilos de vida, a história da pessoa ter uma vida muito sedentária, o que eu já tenho dito, a pessoa está muito ligada, por exemplo, os miúdos fazem pouco exercício físico, estão muito em casa ligados aos computadores, não fazem jogos de grupo, fazem com que fiquem obesos. Se nós conseguíssemos, de alguma forma, terminar ou acabar, entre aspas, com a obesidade, estamos a fazer uma prevenção enorme cardiovascular. Depois eu vou mostrar aqui a seguir, situações como, por exemplo, o sal, que é, digamos, um dos fatores terríveis de hipertensão arterial, que também é um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares. Isto, no fundo, como eu disse inicialmente, a incidência das doenças cardiovasculares nas mulheres
mulheres, que é o tema que está aqui hoje a focar, tem vindo a aumentar nos últimos anos, contrariamente ao que acontece nos homens. Ou seja, enquanto que nos homens se conseguiu, de certa forma, estabilizar e até melhorar, digamos, a prevenção cardiovascular, fruto de muitas campanhas e de algum tipo, digamos, de intervenção médica, pelo contrário, nas mulheres continua a aumentar a doença cardiovascular. Portanto, temos que ser mais agressivos e, mais uma vez, este programa é muito importante para chamar a atenção do impacto que tem, digamos, a prevenção cardiovascular e as campanhas, digamos, generalizadas para prevenir. E era difícil também aumentar exponencialmente nos homens, porque os homens já tinham registros muito altos. Exatamente, não é? exatamente. Portanto, aquilo que causa mais estranheza é exatamente esse número crescente das mulheres exatamente. a chegar próximo dos homens. Já que falo nisso, também é uma coisa que é importante também dizer, que é, nós também estamos mais expostos, todos nós, ao problema cardiovascular. Porquê? Porque conseguiu-se uma coisa incrível, que é a longevidade. Então nós temos noção que há 30 anos as pessoas morriam muito mais cedo do que morrem agora. Sim. Há 40 ou 50 anos as pessoas não chegavam aos 50 anos. Ou seja, neste momento a longevidade é pelos próximos dos 80 anos, o que significa que as pessoas estão muito mais tempo expostas, digamos, à longevidade, o que faz que seja também um fator agravante para estes problemas cardiovasculares, naturalmente. Claro. Vamos ao próximo quadro. Era o próximo, se faz favor. Pronto, isto é as coisas clássicas e isto são coisas muito simples. E quando se fala, digamos, para o público em geral, tem que se passar em coisas que todos nós podemos fazer. E, portanto, se nós conseguirmos de uma forma simples ter uma alimentação mais equilibrada e o tal exercício físico, estamos a combater a hipertensão arterial. Portanto, nada disto é muito complicado, desde que a pessoa tenha, digamos, são coisas de cultura geral. O problema do tabaco... Devemos ter um medidor de tensão arterial. Devemos Há muita ter. gente que se questiona. Eu acho que é uma questão também pertinente. Eu acho que devemos ter, ou seja, há nos consultórios muitas vezes nós temos, por mais cuidado que a pessoa tenha, começa a tensão 2 ou 3 vezes, começa no início da consulta e depois da consulta, o que se chama a tensão arterial da bata branca, e a pessoa em casa, no seu ambiente, Sim. digamos... Tem uma tensão diferente. Tem uma tensão diferente. E a tensão em casa, se for persistentemente elevada, é um sinal, digamos, que tem que se A mexer. partir de que idade, doutor? partir É aconselhável fazer esta leitura diária, se quiser. É assim, eu se calhar, eu tenho muito cuidado em não dizer chavões, pelo seguinte, senão toda a gente sai daqui e vai comprar o aparelho de tensões. Mas... Infelizmente, nesta época do mês, acho que não, doutor. Ao dia 21, exatamente. acho improvável. Para a semana. Diga. Mas o que acontece é que, se quer medir a tensão todos os dias, não é necessário. Depois tem que ser discutido caso a caso com o médico, claro. E o médico depois dizer quando é que terá que, digamos, que medir a tensão arterial. Mas, em princípio, por exemplo, a pessoa, se for hipertensa, deve então ter o seu aparelho de tensão arterial. Se a pessoa não for hipertensa, não tem que ter um aparelho de medir a tensão arterial. Habitualmente, como eu disse há pouco, exceto alguns casos de hipertensão, digamos, casos mais sérios, sim, a pessoa a partir dos 45, 50 anos poderá pensar, se for hipertenso, ter um aparelho de tensão. Antes disso não há necessidade, digamos, de estar a comprar um equipamento de pressão arterial. Mulheres após a menopausa? Sim, mais as mulheres após a menopausa. E os homens a partir de dos 50 anos. Dos 50 anos. Mas como digo, se forem hipertensos, se não forem hipertensos, não tem que ter o aparelho naturalmente. Mas como a hipertensão não é detetável com alguns sintomas... É silenciosa. Isso é uma questão que é... Não é aconselhável mesmo ter um aparelhinho em casa? Quer dizer, eu acho que a pessoa tem o seu médico regular que vai fazer o seu check-up volta e meia. E se persistentemente tiver sempre a tensão arterial normal, aí, digamos, poderá ser discutível. Embora eu perceba o que quer dizer. Percebe, não é? Que é... Estamos a falar de um conjunto de situações silenciosas. Isto é o problema. É que se nós tivermos uma dor de dente, vamos ao dentista e tratamos o dente. Se nós tivermos neste momento o colesterol muito elevado, a tensão arterial muito elevada, nós, se não formos avaliar esses parâmetros, não sabemos como é que eles estão. E por isso é que faz sentido. Da mesma forma que, por exemplo, é a questão que se intrinca com esta, que é o problema do colesterol. Claro. A partir de que valor... Quando é que a pessoa deve medir o colesterol? Uma pessoa, uma vez na vida, deve cedo, uma fase precoce da vida, medir o colesterol, para termos a noção, digamos, de alguns tipos de parâmetros. E depois, se o colesterol for normal, não tem que estar preocupado em fazer de 6 em 6 meses o colesterol. Portanto, tudo vai depender de ser discutido com o médico, os parâmetros do colesterol e depois o tipo de estratégia. Digamos, senão a pessoa tem que andar sempre a fazer análise e não é necessário. Portanto, mais uma vez, hipertensão arterial, o tabaco e os níveis elevados de colesterol, que é um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares. Quem não quer ter problemas cardiovasculares não fuma. Exatamente. Quer dizer, eu acho que esta associação do tabaco com, digamos, o estado biológico das pessoas não pode ser. Não só, lá está, por casos pulmonares de neoplasia do pulmão, mas com problemas cardiovasculares, não pode fumar de forma nenhuma. Okay. Depois... O colesterol já falámos? O colesterol já falámos. A diabetes é claramente uma patologia maligna que numa fase inicial não dá sintomas e nós temos que ter muita atenção em controlar os níveis da diabetes. Portanto, se a pessoa tiver um açúcar elevado, tem que falar com o seu médico, tem que ter uma interligação muito chegada ao médico para tentar de uma forma simples e civilizada fazer um controle mais agressivo dos fatores de risco para controlar os níveis do açúcar no sangue, que é muito importante. E depois, estas duas situações que se prendem com tudo o que dissemos. São associadas, estão associadas. A pessoa, se fizer uma vida muito sedentária, se a pessoa comer mal, fica mais obesa e, portanto, tem que
mudar os hábitos alimentares e depois a seguir, digamos, fazer um pouco de exercício físico regularmente. Estou a falar em caminhar 30 minutos por dia, podemos dizer assim, não, que é uma coisa... sempre aquilo que advogamos aqui, não é? Exatamente. Que é o que não há necessidade de ir para um ginásio, não há necessidade de praticar uma modalidade concreta. A pessoa Basta andar. Escolher um trajeto simpático, como digo, por exemplo, comprar jornal, ir à padaria, etc., fazer esses trajetos a pé, ser uma paragem do metro ou uma paragem do autocarro mais cedo, para ir para o emprego, às vezes 10 minutos, um quarto de hora que a pessoa se põe a pé mais cedo, já dá para, digamos, ter menos stress para poder fazer esse tipo, digamos, de exercício regularmente. Vamos ao próximo? Vamos, faz favor. A distribuição central da gordura. Há bocado falámos sobre isso e é muito importante. Nem de propósito. À volta da parte superior do abdômen é um determinante de risco. Ou seja, nós temos que ter a noção que a razão entre o perímetro, entre a anca e o perímetro abdominal, se for nas senhoras superior a 88 cm e nos homens superior a 102 cm, é um risco elevado de doenças Pode tomar cardiovasculares. nota aí em casa que eu farei exatamente o mesmo. Vou-lhe dar tempo para que escrevam em casa. O que nós temos é que ter a noção... Nas mulheres, desculpe, doutor, nas mulheres 88 cm e nos homens 102 cm. O que significa que nós, quando vimos aquelas pessoas com grande perímetro abdominal, são pessoas que têm mais risco cardiovascular. E hoje em dia é uma das rotinas nos consultórios dos médicos, uma consulta normal, é a pessoa medir o peso, medir a altura e ter a noção, digamos, do perímetro umbilical. Dizer às pessoas, esse perímetro, que à medida que consegue apertar um ponto no cinto das calças, de 2 em 2 meses, de 3 meses, já está a ganhar anos de vida porque está, digamos, a combater o problema, digamos, da obesidade. Como é que medem lá em casa? Fita métrica e medem... É uma fita métrica normal, mais ou menos, há aqui uns ossos, que são os ossos da crista ilíaca. Senta aqui os ossos laterais. Mais ou menos 2 dedos acima destes 2 ossos da crista ilíaca. Pronto, sim. E mete-se, digamos, à volta, sem fazer batota, meter o umbigo para dentro, como estou a meter neste momento. Passa à frente do umbigo, não é? A fita. Sim, passa à frente do umbigo, exatamente. A fita tem que passar à frente do umbigo. Exatamente. E, portanto, o importante é não fazer, como digo, batota, e a pessoa está de uma forma relaxada. E encolher-se, não é? Porque se encolhe. Para que não tenha barriga. É claramente. Pronto, aqui, isto é só para exemplificar aquilo que estávamos a falar há pouco. A gordura mais à volta da cinta... Estamos a falar das senhoras agora em particular. Isto é exatamente para as senhoras. Tem um aspecto de uma maçã e a gordura mais nas nádegas e na coxa tem mais um aspecto de pera. Isto é um slide muito feliz que exemplifica bem que é esta gordura mais central, está como estou bem aqui, que é uma maçã, e esta gordura de uma pera que é, digamos, desce um pouco mais da anca. Portanto, isto quer dizer que esta gordura é um risco cardiovascular acrescido e é pior. Portanto, e por isso é o que estamos aqui a falar, da importância de medir a cintura. Muito bem. Podemos passar à próxima imagem. Portanto, isto é claramente coisas simples e é rotina. Não me diga que isto é um exercício simples, porque eu já fiz yoga na minha vida e nunca fui capaz. Peço desculpa, é uma imagem bonita. Eu acho que o problema da elasticidade das pessoas é uma coisa que se adquire com o tempo, naturalmente. Claro, é evidente que se a pessoa conseguir começar, e foi por isso que eu pus desta forma, começar de uma forma calma, exercícios mais simples, o objetivo, nós temos que ter sempre na vida um objetivo. Claro. Tudo na vida se prende com uma coisa qualquer, nós temos um objetivo, é o problema da cenoura, porque isso faz parte da vida e é muito estimulante termos um objetivo na vida. E, portanto, se o nosso objetivo for conseguir chegar a este patamar, é muito importante. Portanto, cá está. Isto prende-se um bocadinho com tudo a nossa vida, infelizmente. Todos nós, cuidado, passamos a ter mais experiência, passamos a ter cabelos brancos, que a idade é um fator de risco importante para ambos os géneros. Contudo, as mulheres são, em média, isto é importante, prende-se com o que eu disse, em média, 10 anos mais velhas do que os homens, quando se manifesta a doença cardiovascular. Isto porque isto percebe-se porque as mulheres estiveram protegidas até aos 50 anos por causa da parte hormonal. Sim. E, portanto, aí ganharam aos homens esses anos todos. E, portanto, passam a ter manifestações de doença 10 anos mais tarde que os homens. Ou seja, imaginem, nós agora se formos ao meu serviço no São João temos homens com 50 anos com infartos miocárdios na enfermarias, ou 45 ou 40, e as senhoras com mais idosas. Vamos ao próximo quadro. O próximo, se faz favor. Depois, durante o período fértil, as mulheres estão relativamente protegidas, foi o que falámos há pouco, foi a pergunta que fizeram, em relação à doença das coronárias. No entanto, as mulheres jovens fumadoras que tomam a pílula têm um risco cardiovascular aumentado, provavelmente por motivos hormonais. Muito importante. Ou seja, isto é um slide muito importante, que é as mulheres jovens que tomam a pílula, de facto, não devem fumar. Isso eu acho que é muito importante e é, digamos, uma área que eu acho que diz o povo, não bate a gota com o perdigota. Exatamente, 100%. A doença das coronárias é menos diagnosticada nas mulheres pela forma da apresentação do quadro clínico, isto é claramente verdade, também fizeram essa questão, é muito importante, e isto conduz a desafios na investigação clínica e no diagnóstico. Isto implica que todos os profissionais de saúde, digamos, se juntem e, de facto, pensem nisto que é muito importante. Se nós não estamos a diagnosticar, temos que tentar ver porque é que não estamos a diagnosticar. Claro. Isto é uma situação que é digamos, muito clássica. Alterar os estilos de vida. Isto é um slide que faz parte um bocadinho do corolário desta nossa conversa. Coisas simples.
Temos que saber beber, saber comer melhor em função das necessidades. A pessoa que tem uma vida muito sedentária não tem que comer tanto naturalmente que a pessoa que tem uma vida física muito grande. Um desportista de alta competição tem que ter uma alimentação muito mais rica e adequada, exatamente. Claro. Vida menos sedentária, ficam duas áreas muito contentes, que é nós sentimos melhor, é evidente, se tivermos uma vida menos sedentária, é melhor para a cabeça, temos menos patologia cardíaca e menos patologia articular. Ou seja, todos os nossos ossos, a pessoa mobiliza-se melhor e tem menos problemas. Claro. Saber tirar, foi a história dos anos 60 e das festas, saber tirar prazer da vida. Eu digo muitas vezes aos meus doentes, das pessoas que dançam, hoje em dia felizmente dançam, fazem ginástica, tirar prazer da vida é muito, muito, muito importante. E evitar o isolamento, ou seja, o isolamento não é de facto uma coisa boa para as pessoas, digamos, para nada da vida. E é talvez uma das principais queixas de quem assiste a este programa e das notícias, as infelizes notícias que vamos podendo ler nos jornais, até de alguns crimes que ocorrem, apenas porque ninguém está próximo de ninguém tem um contacto de um vizinho, de um familiar que possa imediatamente acorrer em caso de necessidade, e isso leva não só a situações de risco quando chegadas ao limite, como também depois a uma deterioração da sua capacidade de raciocínio e por aí fora. Doutor, muito obrigado por ter vindo à Praça da Alegria. Até uma próxima. Muito obrigado.